Sabe aquele jovem que chega nas reuniões de família, ou nas conversas com os amigos, ou no trabalho, ele chega na roda de conversa e mesmo sem nunca ter lido uma linha sobre o assunto que você está tratando, ele é um doutor, é um PhD naquele assunto, ele tem opinião, crítica, considerações para fazer sempre. Bom, este jovem, ele é fruto da geração Paulo Freire. E se você não sabe o porquê, fica até o final do vídeo porque eu vou voltar a isto daqui a pouquinho. Vejam bem, esta sequência de vídeos, se esse é o primeiro que você está assistindo, seja muito bem-vindo a uma sequência aqui de vídeos em comemoração do centenário de Paulo Freire para te mostrar que sim, as ideias de Paulo Freire elas influenciaram e influenciam a educação brasileira. E o tema do vídeo de hoje é o problema da consciência crítica, o tal do pensamento crítico que Paulo Freire pretende formar nos alunos. Como assim? Ou o que é isso? Bom, todo o processo educativo do Paulo Freire, tudo aquilo que ele vai construir como metodologia, como proposta para a educação, é baseado na formação do pensamento crítico do aluno. É somente a partir disso, desse pensamento crítico, que você vai construir de verdade um processo de libertação, de pessoas que estão sempre humanizando-se, estão sempre se libertando, num processo constante de libertação. E isso está escrito na Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire vai dizer que o conhecimento ele precisa ser trabalhado, problematizado de uma forma que envolva ação e reflexão, sempre, nunca dissociados, nunca apenas um deles. Toda vez que você trabalha algo, precisa associar a reflexão e a ação. Segundo ele, é assim que você forma um jovem pronto, com um pensamento crítico, de fato, pronto para enxergar a realidade, questioná-la e ajudar a construir um mundo melhor. Bom, mas na prática a gente sabe que não é assim. O que acontece? Se você enxergar um pouco como funciona a realidade, para qualquer coisa que você queira discutir, questionar, interferir, ou influenciar, para você se posicionar de alguma forma, é importante que antes você estude, você entenda aquilo. Quanto mais o mundo à sua volta, se você quer transformá-lo, como o Paulo Freire propõe, que os seres humanos estão sempre agindo sobre este mundo e precisam entender que eles são os transformadores do mundo, no constante devir. Bom, ele confunde aqui uma coisa muito importante. Acumular conhecimento e agir sobre o mundo são coisas diferentes e uma coisa prescinde a outra. Então eu não tenho condições, o jovem não tem condições de desenvolver um pensamento crítico diante deste mundo, de olhar para o mundo, para analisar a realidade e sim questioná-la, claro, isso é legítimo, mas não há condições de fazer isso se você antes não se inteirar deste mundo, se você não acumular um repertório de conhecimentos, se não houver uma bagagem, se você não povoar o imaginário da criança e desse jovem em formação com conhecimentos antes, e aí eu vou te dizer, Paulo Freire tem um total desprezo pelo conhecimento, aquilo que a gente pode chamar de conhecimento intelectual, dos conteúdos intelectuais, ele despreza, para ele o conteúdo tem que estar associado à vida daquele jovem sempre, nunca dissociado disso também. Aliás, é lá que ele vai buscar os tais temas geradores da educação, do conteúdo programático. O que acontece é que se você não conhecer o mundo antes, como é que você pode agir sobre ele? Então essa etapa de buscar conhecimentos, de adquirir conhecimentos, e sim, muitas vezes passivamente, recebendo conhecimento. Se não houver alguém que te ensine a enxergar este mundo, como é que você poderá então questioná-lo? Essa é a questão e é por isso que essas ideias de Paulo Freire não funcionam. E como eu já disse, essa ideia da formação do pensamento crítico, ela permeia todo o processo pedagógico dele. Aliás, não é difícil entender que o próprio Paulo Freire prova pra gente que é preciso antes você adquirir conhecimento para depois questionar, criticar, se posicionar. Por quê? Porque para montar a sua proposta pedagógica, para montar a própria Pedagogia do Oprimido, que é o livro que eu estou usando aqui como referência, ele precisou ler, estudar, entender um monte de pensadores que ele cita aqui, como Marx, como Engels, como Hegel e uma série de outros autores. Portanto, Paulo Freire é a prova viva de que para que eu possa construir um pensamento crítico, eu preciso antes me inteirar do mundo à minha volta, eu preciso conhecer as propostas, as ideias que o mundo tem a me oferecer. Essa visão de formar um pensamento crítico, desenvolver um pensamento crítico, no fundo, decorre da visão de educação que o Paulo Freire tem. Ele enxerga a educação como algo que tem que ser problematizador. Ele chama a sua proposta de educação problematizadora, que é, na verdade, também uma teoria furada e que eu vou tratar no outro vídeo. Não quero defender aqui, não vou defender isso aqui. O que nós precisamos entender é que formar um pensamento crítico desde a mais tenra idade, que é o que na prática nós temos, gera um prejuízo enorme na vida das nossas crianças.
Por que eu defendo isso? Porque você pode ver na prática o que nós temos hoje. Hoje em dia, todo mundo é PhD, é doutor em qualquer assunto. Nós vemos celebridades bancando psicólogos, sociólogos, cientistas políticos. Por quê? Porque são frutos já dessa ideia de que nós temos que opinar, nós temos que criticar, nós temos que questionar tudo quanto está à nossa volta, quando na verdade nós não temos conhecimento para quase nada. Essa é mais uma das ideias de Paulo Freire que influenciou a educação brasileira e continuam destruindo os nossos jovens, destruindo a formação, a construção, não só da educação, mas da própria identidade dos nossos jovens. Esse é mais um dos elementos da educação de Paulo Freire, da proposta pedagógica dele, que influenciam e atuam nas nossas salas de aula e tem formado cada vez mais jovens nessa geração mimimi, que não consegue arrumar a própria cama, mas que tem opinião sobre tudo no mundo. Se você gostou, por favor, curta aqui, compartilha também este vídeo com algum amigo seu, principalmente para aquele que adora Paulo Freire, mas que nunca leu uma linha dele de verdade. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal do YouTube. E se você está me assistindo pelo Instagram e ainda não me segue, siga-me também no Instagram para me ajudar a divulgar um pouco mais de conteúdos, para mostrar o quanto a educação brasileira precisa que a gente a entenda de verdade, entenda os seus problemas, para poder contribuir de alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo.